gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta. Nesse vídeo eu vou falar das leituras que eu fiz no mês de dezembro. Vou começar com os livros que eu li para minha filha na hora de dormir, tá? Foi um mês, assim, vitorioso para mim, porque eu consegui ler 5 livrinhos diferentes que não fossem Branca de Neve ou Cinderela, né? Quem tem filho sabe como é que é você contar praticamente todo santo dia a mesma história. Então, essa coleção aqui chama Coleção Meus Monstros, é da editora FTD e é de um escritor chamado Henrique Luque, que ele é espanhol, e cada livrinho tem um ilustrador diferente, tá? Então, esse aqui é A Bruxa, são histórias assim que sempre tem assim uma lição de moral, as ilustrações são muito bonitas. O esqueleto, essa história acaba sendo até um pouco triste, conta a história desse esqueletinho cujo maior sonho é ser jogador de futebol. E quando ele vai lá tentar jogar futebol com os amiguinhos, ele descobre que não dá muito certo, e quando ele chuta a bola, os ossos dele acabam voando junto, né? Então, tem um suplemento de leitura aqui. O Vampiro, conta a história de um vampirinho criança também, que tá morrendo de medo de ir no dentista. Essa aqui eu acho que trouxe as ilustrações assim mais sombrias, né, mais lúgubres. Mas a ilustração que eu menos gostei foi desse aqui, O Homem do Saco, mas essa história é bem legalzinha porque ela dá pra você tratar a questão da teimosia aí com a criança, né. E o que eu mais gostei da ilustração foi esse aqui, A Múmia, que fala de um museu que vai fechar e a múmia lidera aí uma fuga do museu antes que ele feche, cada um vai parar para um lugar meio suspeito. Então, a ilustração aqui, ó, ele fez, por exemplo, uma versão daquele quadro, O Grito, né? O quadro também assim apavorado, porque a criança sabe onde que ele vai parar. Eu dei nota 3 para todos esses livrinhos, porque apesar de eles serem muito bonitinhos, todos eles acabam de uma maneira assim muito brusca. Parece que não tem fim, tanto é que no final eu sempre ficava virando a página para ver se eu tinha passado 2 a mais, mas não. E essa impressão até minha filha falava assim, mas já acabou. Então quem for ler para os seus filhos essa história tem que usar um pouco a imaginação para criar um final, porque todas elas acabam assim de uma maneira sem final, tá? Depois eu acabei lendo essa pra mim, tá? Não tem desculpa, eu gosto muito dessa coleção Diário de um Banana. Eu tinha lido em 2010 o primeiro, eu gostei bastante, fala das agruras aí de um menino em idade escolar e os micos, assim, que ele, acho que todo mundo já passou na vida, tá? Rodrigo Alcara é o segundo, eu acho que aqui, assim, caiu um pouco o nível, ficou um pouco forçada, mas aqui recuperou um pouco do humor na Gota d'Água, que é o 3º volume, tá? Então, isso aqui é legal para você dar para criança, assim, em torno dos seus 10 anos, estimular o gosto pela leitura, porque ele tem uma proposta diferente, assim, de mesclar, assim, quadrinho com textos mais longos para criança ir se acostumando, tá? E o melhor personagem da história para mim é o Howley, que é o amigo atrapalhado aí do Greg, mas que sempre se dá bem, e o Greg se dá mal no lugar, né? Apesar dele ser um espertão aí. Meu primeiro livro, assim, vamos dizer de verdade, não é esse aqui, esse aqui é A Tumba do Lovecraft, é uma seleção de contos da LPM. O livro que eu li mesmo é daquela coleção de 64 páginas, chama Horror in Red Hook, e tem 3 contos dele aqui nesse livro. Só que depois eu fui descobrir que os 3 contos que tem nesse livrinho de 64 páginas estão aqui nesse livro que eu já tinha lido, tá? Então, Horror in Red Hook, ele e A Tumba, que eu adoro esse conto, ele é gótico, os 3 abordam, assim, o tema da loucura. Esse A Tumba conta a história de um rapaz, assim, que é muito estranho, vive isolado de todo mundo, não gosta de, assim, criar amizade com ninguém, e ele acaba criando, assim, uma relação muito patológica, doentia, com um mausoléu ali que ele encontra ali na propriedade onde ele vive. Então é bacana esse livro, eu dei 4 estrelas, tá? Depois eu li A Ilha do Dr. Moreau. Esse livro aqui foi escolhido para o fórum da Denise, mas eu acabei não lendo no fórum, fui ler só agora. Esse livro é do meu sobrinho, mas ele me emprestou, preciso devolver. Ele é da Alfaguara e um alerta é que ele contém um prólogo aqui, e esse prólogo, prefácio, ele conta a história. Então
Quem for ler, deixa para ler esse prefácio no final, porque ele faz um resumo da história mesmo, tá? Bom, o autor Herbert George Wells, ele é inglês, ele nasceu em Londres, viveu entre 1866 a 1946 e ele estudou biologia. E ele escreveu vários livros de ficção científica e considerados romances científicos, como esse aqui, né? Então a maneira dele escrever essa história é muito interessante, que é sob a forma de um diário. A história é a seguinte: um rapaz, um homem, ele vai contar que o seu tio, que havia morrido recentemente, e ele encontrou no meio dos pertences do tio um diário em que ele conta o que ele passou nessa ilha. Muitos anos atrás ele sofreu um naufrágio e ficou desaparecido durante um ano. Nesse um ano ele foi dado como morto. Mas aí ele acaba voltando e quando ele volta ele começa a relatar para as pessoas o que ele presenciou nessa ilha, que foi onde ele ficou. Ele foi o único sobrevivente. Só que à medida que ele vai contando as abominações que ele viu nessa ilha, as pessoas começam a achar tudo aquilo muito louco, muito estranho, e ele começa a perceber no olhar das pessoas: ah, esse cara é louco, a gente precisa internar ele. Então ele fala: não, eu vou parar de contar isso porque vão acabar realmente me dando como louco, me internando. E aí ele vai viver sua vida, ele começa a ter uma vida muito reclusa, muito isolada, tudo isso por influência do que ele vivenciou na ilha. E quando ele morre, o sobrinho encontra o diário dele, ele resolve publicar aquilo porque ele encontra muita coerência naquilo que ele escreveu em relação a datas, latitude e longitude, então ele acaba publicando e o livro é isso, né? O que ele passou nessa ilha, onde o Dr. Moreau é uma espécie de cientista louco, e ele foi se isolar nessa ilha onde ele está há 17 anos para realizar ali seus experimentos ali de misturando genética com humanos e animais, né? Então é um livro muito rápido de ler. Ele tem um suspense, você começa a ficar assim, com medo, assim, ele cria um suspense, um medo do que está acontecendo naquela ilha, o que ele está fazendo e qual é o risco que o personagem principal está passando ali. E o que eu mais... o clímax dele é muito rápido, a maneira como ele se desenrola e como termina o livro é muito rápido. Mas eu destacaria nesse livro o quase no final, que é a reversão, tá? Eu não vou falar o que é essa reversão porque aí vai ser spoiler, mas à medida que vai havendo a reversão, eu achei fora de série essa parte, né? E como vai acontecendo, como o personagem vai lidando com isso. Depois eu acabei vendo as duas adaptações cinematográficas, né? Um de 77 com Burt Lancaster e uma de meados de 96 com Marlon Brando. Essa última não tem nada a ver com o livro. O Marlon Brando faz um papel quase burlesco. O filme chega até a ser ridículo. E é uma livre adaptação do livro, não tem nada a ver. A de 77 com Burt Lancaster vivendo o Moreau é um pouco melhor, mas nas duas versões a história foi muito modificada. E eu não entendi por que fazer isso, porque não é uma história difícil de adaptar. Dava para eles terem feito a história como tá aqui. Eles quiseram mudar, não sei porquê, tá? Então esse livro, ele traz algumas reflexões em relação à maneira como os europeus colonizaram os outros países, faz uma crítica à organização social, uma crítica religiosa, pode ser considerado como uma fábula darwinista, tá? Tudo isso está aqui no prólogo, só estou trazendo, mas é o que está aqui e você consegue perceber esses elementos aqui no livro, tá? Então dei 4 estrelas, gostei bastante dessa narrativa. A minha última leitura foi esse livro aqui, eu ganhei de Natal, tá? Então eu já havia comentado em outro vídeo que eu sempre quis ter a obra completa do Balzac, que está contida toda na Comédia Humana. Essa é a 3ª reedição aqui no Brasil, tá? A primeira tem muito tempo e a segunda é da editora Globo. Essa daqui da Biblioteca Azul, na verdade, é uma reedição da mesma da Globo, tá? Foi organizada por Paulo Ronay. Paulo Ronay, ele é húngaro e ele veio para o Brasil, se naturalizou brasileiro na época da Segunda Guerra, né? Ele veio fugindo da guerra
e ele se tornou um grande estudioso da obra de Balzac. Então essa edição aqui é considerada uma homenagem a ele, né? Paulo Rone, ele faleceu em 1992, ele trabalhou, entre outras coisas, como tradutor, né? Inclusive ele traduziu para o francês o Memórias de um Sargento de Milícias. Então essa edição é muito bonita, tá? A única coisa que eu não gostei aqui nessa edição, que eles repetiram o que fizeram na anterior, é que eles resolveram manter os nomes, eles resolveram traduzir os nomes, tá? Tipo, Jean, eles colocam João. Eu, na minha opinião, acho que isso é dispensável, porque acho que nome não se traduz, tá? Bom, então eu li só a primeira parte aqui, onde Paulo Rone faz uma biografia do Balzac, né? A vida de Balzac. Quer dizer, assim, são menos de 100 páginas, não dá pra falar que é uma biografia, né? Porque pra vida de Balzac acho que é muito pouca coisa em 100 páginas. Eu acho que até a biografia daquele rapaz lá de 16 anos, o Justin Bieber, né? Ele tem uma biografia não autorizada. Eu tenho até curiosidade de ler aquela biografia, porque o que será que tem assim numa biografia de um garoto de 16 anos, não autorizada ainda? Deve ser um escândalo, né? Mas eu acho que até a biografia desse rapaz, eu acho que tem mais de 100 páginas. Mas eu vou fazer um pequeno resumo aqui do que eu li, então vai ter um pouco de spoiler, porque eu vou fazer um resumo daí da biografia do Balzac, né? Bom, Balzac ele viveu entre 1799 e 1850. Então o livro vai falar, obviamente, sobre a vida vai falar sobre os pais dele, né? O pai tinha uma certa obsessão em viver muitos anos, ele tinha uma obsessão pela longevidade, então isso levou o pai dele a escrever várias coisas sobre medicina chinesa, medicina oriental. Ele até viveu bastante, com 85 anos e por acidente, né? Então deve ter dado um pouco certo aquilo que ele fez. Naquela época as pessoas nem viviam tanto, né? A relação que ele teve, a relação com a mãe dele, foi sempre uma relação conturbada, de amor e ódio. A sua preferência que ele tinha pela irmã mais nova, Laurie, inclusive muita coisa da biografia dele foi através da correspondência que ele trocou ao longo dos anos com essa irmã, tá? E o período de colégio dele, em que ele foi um péssimo aluno, passou praticamente batido. O que lembram dele assim no colégio é que ele nunca interagiu com ninguém, nunca apresentou trabalho nenhum, nunca fazia nenhuma atividade, e naquela época era muito usada a palmatória, então isso era aplicado sempre nele. Só que num determinado momento ele desenvolveu uma doença nas mãos e que eles ficaram receosos de continuar aplicando a palmatória, então partiram para o segundo castigo ali mais usado, que era manter a criança numa espécie de cárcere, numa solitária. E isso ele simplesmente adorava, porque ele passava o período todo lendo, e ele acabou assim forçando até em várias ocasiões a ida para esse castigo aí, né? Então, e aí acabou o período dele escolar como um péssimo aluno. Os pais preocupados, né, que seria do destino dele, né, que ele faria da vida, arrumaram um emprego com os amigos num cartório como escrevente, e prometendo que ele depois iria até subir no cartório, podendo até depois ter parte na sociedade naquilo. Ele foi mais contrariado e trabalhou lá durante um tempo, até que em um determinado momento ele falou: não, eu não quero mais trabalhar aqui, eu vou parar porque eu quero me dedicar à literatura. Aí a família entrou em pânico, falou: mas como assim? Você até hoje não conseguiu escrever absolutamente uma linha que prestasse, nunca escreveu nada, e agora você quer ganhar a vida como escritor? E ele falou: não, eu quero, alguma coisa me diz que isso vai dar certo, e insistiu tanto que a família falou assim: não, então vamos fazer um acordo. Você vai para Paris, fica 2 anos, a família bancou ele esses 2 anos, mas ele se comprometeu nesses 2 anos que ele teria que produzir alguma coisa de valor que fosse reconhecida pelos críticos e publicada. Bom, passou os 2 anos, ele escreveu algumas coisas, realmente nada que prestasse, isso foi lido por vários críticos e nada prestava. Mas ele conseguiu ganhar dinheiro com a literatura, né, vamos dizer assim,
porque naquela época estava muito em voga esses romances assim rocambolescos que eram espécies de novelas. Então o escritor ia lá, escrevia uma coisa e o editor pedia para ele transformar aquele livro único em 5, 6, né? Você vê que não é só hoje em dia que tem isso. Naquela época os editores já tinham essa visão, isso para vender mais, né? E eram muito ruins, né? O próprio Balzac reconhece isso, ele nunca quis ser reconhecido, ser ligado o nome dele a essas obras ruins. Tanto é que ele usava assim anagramas do nome dele, nunca usou o nome verdadeiro e nunca quis que aquilo fosse atribuído a ele, tá? Bom, e ele começou a querer ganhar dinheiro de outras maneiras, porque ele não queria continuar em Paris, e ele virou uma espécie de empreendedor, começou a editar livros. Ele tinha vários projetos muito bons, mas no papel dava certo. Mas na prática sempre ele se endividava cada vez mais e a dívida dele foi aumentando, e uma dívida que nunca chegou a ser paga. Ele sempre viveu atormentado por uma dívida impagável, né? Bom, aí vendo que aqueles livros não prestavam, ele passou a ler um autor chamado o Walter Scott, que é um escritor que escreve muito romances históricos. E ele se influenciou muito por ele, falou assim, não, é alguma coisa assim de valor que eu quero fazer. Aí ele parou de escrever aquele tipo de livro e resolveu escrever coisa melhor, apesar que ele sempre tentou, mas de repente ele conseguiu. E o primeiro romance de sucesso dele foi Les Chants. Até vou pedir depois para Nádia Lima do Mil Folhas falar como se soletra isso, né, como se pronuncia, que ela tem um francês, eu acho que impecável, né? Foi o primeiro romance de verdade do Balzac, mas não o de maior sucesso. O primeiro sucesso dele foi um livro chamado Fisiologia do Casamento, e com esse livro ele virou persona não grata entre as mulheres. Mas depois, alguns anos depois, ele acabou se redimindo logo depois se redimiu com cenas da vida privada. E se redimiu mesmo, porque a partir daí vieram os anos felizes, de produção literária maravilhosa, que é o que se conhece de Balzac hoje, e ele virou assim uma espécie de Chico Buarque, tá? Quer dizer, ele escrevia assim sobre a mulher, sobre o sentimento da mulher, sobre a alma da mulher, como se ele realmente fosse mulher. E ele angariou uma legião de fãs e de inimigos, de homens, inimigos do sexo masculino. Ele recebia centenas de cartas por dia, nem todas ele conseguia ler. Os biógrafos dizem que ao todo conseguiram reunir 12 mil cartas de fãs alucinadas, e ele era feio. E assim, durante toda a obra dele, toda a vida dele, sempre houve influência de mulheres. Eu até achava que o fato de se dizer mulher balzaquiana era por ele ter escrito aquele livro Mulher de 30 anos, mas não, porque ele sempre teve influências de mulheres assim, e a maioria bem mais velhas do que ele, né? Umas influenciaram para o bem, outras influenciando para o mal, mas enfim. Então assim, o primeiro livro de verdade dele, ele escreveu quando ele já estava com 30 anos de idade. E ele foi escrevendo, e a produção a partir daí começou a vir em ritmo frenético, né? Tanto é que ele escreveu praticamente durante 18 anos, que foi de 1830 até 1948, 2 anos antes dele morrer. Depois disso ele ficou muito doente, não conseguiu escrever mais. Então, em 1833, ele teve a ideia de reunir todos os personagens de todos os livros dele numa sociedade única, né? Então aí que veio a Comédia Humana, que é uma verdadeira epopeia burguesa, e são mais de 2.000 personagens. Ele teve essa ideia em 33, então ele teve que reescrever e reeditar muita coisa, porque como os personagens assim iam e vinham, se repetiam em várias obras, ele quis dar uma solução de continuidade sem que houvesse erro de continuação, de datas, gerações, e realmente os biógrafos assim dizem que não tem, tá? Bom, uma desses empreendimentos que ele fez, que ele sempre teve esse negócio de pagar as dívidas,
foi no final da vida, ele estava desesperado já com a dívida e ele resolveu, fez um projeto de vir para o Brasil, né? Explorar aqui, ganhar dinheiro aqui, normal, né? Inclusive um dos personagens acabou não realizando, concretizando essa ideia, mas ele criou uma personagem, a Prima Beth, que é brasileira, né? Então, são 89 títulos, tá? Que a Comédia Humana reúne. Então, ele trabalhou realmente, foi um ritmo kamikaze. Ele tinha uma disciplina praticamente doentia, suicida mesmo, em que ele tinha ali o tempo certo em que ele podia comer, tomar banho, porque ele tinha que escrever um tanto X de obras, e ele conseguia, ele escrevia em ritmo frenético, e eu acho que ele morreu em prol dessa obra que ele deixou aí, que é a Comédia Humana. Outra curiosidade que eu achei interessante é que ele foi, apesar de ele não ter conseguido saldar suas dívidas, mas ele conseguiu ser reconhecido pelos grandes nomes contemporâneos, né? A última visita que ele recebeu antes de morrer foi Victor Hugo, né? Então ele conseguiu ser reconhecido pelos grandes aí. Então eu pretendo ler aí um título dessa Comédia Humana aqui por mês, tá? Comecei pela Vida de Balzac, mês que vem vou ler o próximo título aqui, tá? Esse livro ele é grande, mas ele é bem leve, aquele papel pólen, mas ele é um pouco sem jeito de ler. Parece um cubo, né? Mas dou 5 estrelas aqui para a Vida de Balzac e volto depois para falar conforme eu for lendo as outras, tá bom? É isso. Até o próximo vídeo. Obrigada por assistir.